tem alguma coisa que, depois que você levantou as suas mãos, né, aceitando a Jesus como seu Salvador, será que ainda tem alguma coisa que você deseja renunciar diante de Deus? Será que nós não deixamos alguns vestígios ainda, sabe, de coisas lá do mundo, de coisas que nós já deveríamos ter nos desprendido disso? Como que anda o meu e o seu coração diante do Senhor? Quais são as coisas que nós temos guardado para que esse Deus possa fazer morada em nosso coração? Porque a palavra de Deus fala que o Espírito, para que esse Deus possa fazer morada em nosso coração. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus, ele vem e habita sobre nós. Então ele precisa ter uma casa para ele morar. E a casa que ele escolheu morar na minha e na sua vida foi no nosso coração. Então o nosso coração ele deve estar limpo para receber o Espírito Santo. Mas hoje, olhando para essa situação que nós estamos vivendo no mundo tão caótico, será que o nosso coração ele está realmente limpo? Será que nós estamos fazendo algo que, de verdade, o Espírito Santo de Deus ele está se agradando de estar nesse coração? Eu fui muito ministrado sobre isso, irmãos, porque é fácil a gente olhar para as pessoas e apontar o erro, o defeito das pessoas. É fácil a gente olhar para as pessoas e falar assim, essa pessoa está com um sentimento tal. Mas é difícil quando a gente para, às vezes, olhar para dentro do nosso próprio coração. Porque quando você olha para dentro de você mesmo, é onde você vê as falhas, não das pessoas que estão ao seu redor, mas as falhas que estão sobre a sua vida. Então, durante esse tempo, muitas pessoas me perguntaram algo. E é por isso que eu fui orar em cima disso. Como é que você está suportando? Como é que você está aguentando? E tal, e etc. E fazer um monte de questionamento. E eu calado eu estava, calado eu fiquei. Eu falei assim, Senhor, será que as pessoas estão sentindo algo que eu não estou sentindo? Será que o meu coração está fora daquilo que o Senhor quer que realmente eu esteja? E eu fui orar, irmão, simplesmente eu fui orar. Em um belo momento eu orando, Deus falou assim, não se preocupa, porque você está guardando o seu coração onde deveria estar guardado, que é na minha presença. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite? É que independente daquilo que você está passando, independente daquilo que você vive hoje, na atualidade, o que nós devemos fazer quanto a cristão é guardar o nosso coração. Porque se você guardar o seu coração no Senhor, irmão, você pode ter certeza, o diabo ele pode levantar acusações sobre a sua vida, ele pode levantar situações sobre a sua vida, mas não vai ser o suficiente para te roubar a presença de Deus. Por quê? Porque o seu coração está posicionado no lugar certo, diante de quem deve estar posicionado, que é esse Deus que é poderoso. Então a gente precisa entender isso. O nosso coração ele é um campo de batalha onde todos os dias nós temos que guerrear. Aí a gente muitas das vezes se engana achando que nós estamos guerreando só no ambiente igreja. E a gente fica preso a esse local, a gente fica preso a situações. Por quê? Porque a gente acha que é só aqui que a gente está enfrentando guerra. E que na verdade, irmão, a guerra ela já anda dentro de você. Será que você consegue compreender isso? Que você carrega dentro de você um campo de batalha onde você tem o poder de fazer com que tudo aquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida seja transformado através daquilo que você decide viver. Porque o ambiente ele fala muito a respeito de quem nós somos ou a respeito de quem você quer ser. Mas ele não define aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Ele apenas nos dá uma posição de que o ambiente é propício para que a presença de Deus seja manifestada. E eu ouvi algo muito interessante aqui, que os nossos pastores e sempre os líderes ministram aqui, quando fala assim, que aqui está a presença de Deus, que Deus está neste lugar. E aí eu fiquei pensando assim, mas Deus está nesse lugar e parece que nada acontece? Deus está nesse lugar e as pessoas parecem que estão num velório? Deus está nesse lugar e as pessoas chegam aqui com um comportamento totalmente diferente daquilo que nós deveríamos apresentar a esse Deus? Porque assim, irmão, muitas das vezes quando nós estamos aí, ou que nós estamos aqui, nós estamos sendo ministrados da mesma forma. O que nós não podemos perder é o foco daquilo que nós viemos fazer neste lugar. Se eu entendo que eu estou aqui com o meu coração posicionado diante desse Deus, automaticamente eu vejo a presença de Deus neste lugar. Mas quando eu estou com o meu coração carnal, longe daquilo que é a verdade de Deus,
Irmãos, aqui pode se manifestar anjos voando para lá e para cá, que você não vai sentir absolutamente nada. Você vai entrar seco e vai sair seco. Por quê? Porque o seu coração não está posicionado aonde deveria estar. É simples, irmãos. É como matemática. É simples. É só a gente parar e pensar sobre isso. Não é difícil para quem estuda matemática. É difícil para quem não quer aprender a matemática. Mas para quem quer saber matemática, não é difícil. É sério. Eu achei que era algo, assim, difícil da gente aprender. E um certo dia eu cheguei diante de um professor de matemática e falei para ele, cara, eu não consigo entender nada da sua aula. A sua aula para mim é uma nega. Falando isso. Eu falei, uai, você está achando é bom? Para mim é péssimo, porque eu não consigo fazer uma conta de matemática. Aí ele falou assim, será que você já aprendeu da forma correta? Aquilo me deu logo um choque, né? Ué, mas como assim? Se eu estou aqui diante do professor e ele está ensinando, então é lógico que está correto. E eu fui com aquilo para dentro da minha, sabe? Fui para casa pensando sobre aquilo, meu Deus, será que eu consigo aprender matemática? E quando foi na aula seguinte, eu cheguei para ele e falei assim, professor, despertou um desejo bom no seu coração, hein? E eu vou te ensinar matemática, da forma mais simples que tem. O problema, irmão, de tudo isso, sabe o que é? É que nós dificultamos aquilo que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Ao invés de nós criarmos estratégia, ao invés de nós simplificarmos a fórmula como Deus quer fazer na nossa vida, nós fazemos é atrapalhar o agir de Deus. Por quê? Porque nós levantamos questionamentos, nós levantamos situações, nós levantamos as dores que nós estamos passando, aquilo que sabe, parece que o mundo está acontecendo 1 milhão de coisas lá fora e você está trazendo problema para você. Não, irmão, esquece isso. Outro dia me perguntaram, você está sabendo, não sei o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu falei, meu amigo, eu quero saber da presença de Deus. Você não se preocupa não, que eu já estou orando por aquele povo, eu estou orando é por quem está lá no meio daquela batalha. Não se preocupa, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas não vou ser eu, irmão, que vou resolver o problema disso aí. Sabe, eu tenho um Deus que é poderoso para agir aqui, para agir lá, onde Deus quiser, Ele vai agir. E vai usar pessoas para poder mudar a história daquele lugar. Nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de Deus e levantar as mãos para aquele lugar e falar assim, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia daquele povo. Não importa o que eles fazem, mas que a Tua graça, a Tua misericórdia alcance aquelas famílias que estão sofrendo. Por que em vez de nós olharmos para isso, a gente fica criticando? As pessoas criticam tudo que acontece no mundo, mas não olham para dentro do seu coração para levantar críticas diante de Deus, do seu coração. Primeiro pergunto para Deus, Senhor, como é que está o meu coração? O que eu preciso fazer? Aonde que eu estou errando, Senhor? Aonde que eu preciso, meu Deus, estar posicionado? Com quem eu preciso andar? Quais são as pessoas que eu preciso tirar do meu coração, Senhor, que estão me fazendo me afastar da Tua presença? Sabe, irmãos, é algo assim que a gente, sabe, eu estou assim com uma raiva tão grande do inferno, que a irmã perguntou assim, ei irmão, e aí, como é que você está? Eu falei, rapaz, eu estou doido para ver uns demônios aqui, para ver como é que o negócio é. Ela falou, misericórdia, irmão, já fez logo até um sinal da cruz. Eu falei, não, irmão, é sério. Sabe por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que, se eu levantar a minha voz com autoridade diante desse Deus, o inferno vai abalar. Então o que você precisa, irmão, entender que o seu coração é um campo de batalha. E nós estamos diante de uma batalha todos os dias, porque o diabo ele não vai deixar de ser diabo. Todos os dias ele vai levantar situações para que a minha e a sua vida seja atingida de alguma forma. E ele vai usar pessoas dentro da sua casa, pessoas na rua, no seu trabalho, sabe, nos seus negócios. Por quê? Porque o que ele quer é roubar aquilo que nós temos. Enquanto que Deus quer devolver aquilo que nós estamos perdendo. A tua alegria. Sabe, aquilo que você carrega de mais importante, a vida de Deus, o fogo do Espírito Santo que deve estar aceso o tempo todo dentro dos nossos corações, o desejo de chegar aqui e adorar verdadeiramente a Deus, irmãos. É isso que nós precisamos carregar, sabe? É essa vida de Deus, é essa presença de Deus dentro dos nossos corações e esquecer as outras coisas, sabe? Deixa para lá, deixa que cada um cuide daquilo que tem que ser cuidado. Amém? Glória a Deus. Isso aqui é só a introdução, tá? Então a gente vai agora para a palavra, que é mais importante. Amém? Aí foi só as minhas falas, tá? Olha só, em Provérbios 12, fala sobre algo muito interessante, né? 12 e 20 fala assim, ó.
o engano está no coração. O homem prudente não exibe o seu conhecimento. O coração ansioso abate ou desanima o homem. Então aqui nós temos duas situações. O seu coração ele tem o poder tanto de fazer com que você seja uma potência diante do inferno, como também o seu coração tem o mesmo poder de fazer com que você seja ninguém diante do diabo. Ah, mas como assim, Francisco? Como que eu não sou ninguém diante do diabo se eu estou na igreja? O fato de você estar aqui, queridão, não quer dizer que você carrega tanta autoridade de Deus, não. Porque para você carregar a autoridade de Deus, é necessário você estar diante desse Deus, humilhando-se dia após dia, na presença dele, tá? Quando eu falo de humilhação, não estou falando de você se humilhar diante das situações, é diante de Deus. É fazer com que você entenda, ou nós possamos entender que nós temos um Deus que é poderoso. Que quando eu me coloco diante desse Deus, a autoridade de Deus ela está vindo sobre a minha vida. Então quando eu crio uma intimidade com Deus, irmãos, é algo que muda o ambiente, é algo que muda as situações, é algo que muda aquilo que eu desejo no meu coração que seja mudado. Sabe, às vezes você está pensando assim, eu queria tanto que a vida de alguém fosse mudada, eu queria tanto que alguém estivesse aqui na igreja comigo, mas por que às vezes a pessoa já não está aqui, irmão? Porque ainda o seu coração não está alinhado com o coração de Deus. É necessário a gente criar um pouco mais de intimidade com esse Deus, sabe? Quando a gente chega aqui, é um lugar que a gente escolheu para adorar esse Deus. Então, quando a gente entra aqui, irmão, a gente deveria estar rendido totalmente à presença de Deus. Porque eu tenho certeza que às vezes nós chegamos aqui, nós ainda estamos com a cabeça lá fora, pensando nas coisas que estão acontecendo. No problema que aconteceu durante o dia, na briga que aconteceu no meio da família. Por quê? Porque você esquece que você está num ambiente que é propício a entregar a sua adoração diante desse Deus. Então, foi falado algo pelo Vinícius, muito interessante, em uma ministração que ele ministrou, e eu fiquei muito impactado com isso. Porque todas as vezes que alguém está ministrando aqui, independente se é o meu pastor ou não, eu presto muita atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando sobre aquilo no momento. E ele falou algo que impactou muito a minha vida, e quando eu cheguei na minha casa, eu fui sentar e fui ler a Bíblia, eu falei assim, Senhor, eu preciso corrigir mesmo. Eu preciso me posicionar melhor na tua presença, porque às vezes nós estamos num ambiente na qual Deus quer trabalhar no nosso coração e a gente está preocupado, carregando sentimentos que não agradam a Deus. E naquele dia, irmão, verdadeiramente eu estava muito mal aqui na igreja. Naquele dia eu estava aqui, mas o meu coração estava fora da presença de Deus. Eu estava ouvindo tudo, mas eu não sentia que eu estava num ambiente propício para entregar a minha adoração. E quando o Vinícius trouxe a palavra, eu falei assim, meu Deus do céu, saí daqui, entrei no carro, fui para casa muito pensativo, falei, Senhor, eu preciso corrigir isso na minha vida. Eu preciso mudar essas emoções que o diabo ele carrega, e às vezes nós abrimos lacuna, nós abrimos situações para que ele entre e plante algumas coisas no nosso coração. E aí de verdade, irmão, eu estava até mesmo assim, já tão assim, que eu falei assim, quando terminar o culto aqui, eu vou conversar com o pastor, porque eu preciso resolver algo com ele. E quando eu saí daqui, eu não tive forças nem para falar direito com ele, já fui direto para o carro ali, e os irmãos me chamando, eu não, tenho que ir, eles me chamando, eu não, tenho que ir. Mas quando eu cheguei lá em casa, a surra foi grande. Por quê? Porque eu fui procurar, colocar o meu coração diante da presença de Deus, para que o Senhor pudesse corrigir aquilo que necessitava ser corrigido. E eu e você, muitas das vezes, nós temos essa dificuldade de nos apresentarmos a Deus, assim como Davi fez, né? Salmo 51 vai dizer que Davi, quando esteve diante da situação do pecado, ele fez uma oração na qual ele percebeu que necessitava, entregar mais da vida dele para o Senhor. Então a Bíblia fala que Davi ele tinha um coração segundo o coração mesmo de Deus, era um homem muito temente, era um homem que tinha, algo a apresentar diante de Deus que não parecia ter falha nenhuma. Mas quando ele deu a brecha ali para que o diabo entrasse na vida dele, para que ele tomasse um outro rumo daquilo que Deus, não havia permitido, a gente vê que Davi, quando ele volta para a presença de Deus, ele volta totalmente humilhando-se diante de Deus. Por quê? Porque ele reconheceu o erro que ele havia cometido.
E às vezes no nosso coração, irmão, tem erros que nós cometemos diante de Deus que nós não queremos corrigir. Tem situações que acontecem na nossa vida que é melhor a gente guardar para nós do que apresentar isso diante de Deus. E aí a gente fica tristonho, a gente fica pelos cantos, a gente olha para as pessoas e acha que ninguém gosta mais da gente. A gente chega num ambiente desse aqui, as pessoas abrem um sorriso, você abre um sorriso meio que forçado, sabe, achando que a pessoa está zombando da sua cara. Sabe por quê? Porque ainda não entendemos a mensagem da cruz. Porque muitas das vezes nós não paramos para pensar sobre aquilo que a palavra está sendo ministrada sobre as nossas vidas. Então é mais fácil eu levantar algo diante das pessoas do que eu apresentar isso diante de Deus. Sabe, então assim, eu tenho aprendido muito com as ministrações que têm sido ministradas aqui. Porque é isso que tem sido um combustível para que eu possa, culto após culto, estar aqui nesse ambiente. Sabe, não porque aqui tem homens que estão carregando asas. Não, irmão, é porque a palavra de Deus está sendo ministrada através da vida desses homens. Sabe, eu preciso entender que as pessoas, elas têm uma vida de Deus. Agora cada um apresenta-se essa vida diante de Deus da forma como ela quer. Às vezes você já deveria estar aqui ministrando também. Por que você não está? Por que você não fez essa pergunta para você mesmo ainda? Porque o seu coração está gritando para isso ou é a sua carne que está falando, eu não quero, eu não preciso, eu não posso, eu não consigo? Já tem muita gente ministrando lá. Não, irmão, é porque isso não foi gerado ainda no seu coração de verdade. Porque no dia que gerar no seu coração de verdade, você não vai ter vergonha, não vai ser a timidez, não vai ser o olhar das pessoas que vão te parar. Porque você entendeu aquilo que você precisa fazer diante de Deus. Então é o coração que você precisa alinhar com Deus, não é com as pessoas. As pessoas não conseguem alinhar o nosso coração, mas Deus, Ele tem o poder de fazer isso. Basta eu e você entender o nosso propósito, o nosso chamado diante de Deus, que você vai ver que tudo muda, sabe? É isso que a gente precisa fazer. Ou seja, um coração puro é o que me garante o reino de Deus. Ah, irmão, se o nosso coração fosse puro, verdadeiramente nós estaríamos aqui, em todos os momentos de louvor aqui, irmão, chorando na presença de Deus. A gente não consegue oferecer uma verdadeira adoração, porque como eu falei no início, às vezes o nosso coração ainda tem algumas sujeirinhas que precisa ser retirada. E a gente se apega a isso e a gente esquece de vir aqui e entregar a nossa adoração verdadeiramente diante do Senhor. Por quê? Porque a gente não consegue ainda apresentar esse coração puro diante de Deus. Mas Deus está nos dando a oportunidade de sairmos daqui com o coração purificado diante da presença dEle. Basta eu e você entender isso, que nós precisamos fazer, amém? Olha só, a palavra de Deus fala assim, ó. Achei Davi, Deus falando, né? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades, né? Ou seja, quando a gente para entender que Deus, Ele quer que o nosso coração seja igual ao coração dEle, irmão, nós não vamos ter dificuldade de adorar a Ele. Nós não vamos ter dificuldade de nos apresentarmos a esse Deus. Por quê? Porque o nosso coração está como o coração de Davi, alinhado à vontade de Deus. A única coisa que eu e você precisamos, sabe, colocar em nosso coração, é que Deus deseja que eu e você todos os dias venhamos alinhar o nosso coração diante desse Deus. E nós temos dificuldade de entender isso, irmãos. Nós temos dificuldade de chegarmos aqui e parar para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque é mais fácil eu ouvir a voz das pessoas que estão ao meu lado do que a voz de Deus. Porque quando a gente não está com o coração em Deus, está com o coração na carne, qualquer coisa que falar vai ser mais importante do que a palavra de Deus. E aí você sai daqui achando o culto uma chatice, achando o louvor ruim, achando o pregador ruim. Você sai daqui achando tudo ruim. Por quê? Porque o seu coração não está alinhado com a vontade de Deus. É simples. O seu coração está alinhado mais com a carne do que com a vontade de Deus. Então quando Davi ele vê que o coração dele agora já não estava mais alinhado à vontade de Deus, rapidamente ele coloca o desejo novamente no seu coração de se apresentar a Deus, fala assim, Senhor, eu quero corrigir isso diante de Ti. Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu não deveria ter feito o que eu fiz, mas eu estou aqui, Senhor, sabe, deixe com que a Tua graça me alcance novamente, deixe com que a Tua presença seja moradia na minha vida. E se a gente for parar para ler, irmão, o Salmo 51, você vai ver que Deus fala muito sobre o coração de Davi através dessa oração.
Por que que nós temos uma geração de crentes fracos na presença de Deus? Porque não entenderam o poder da intercessão. Não entenderam ainda que para ser cristão não é simplesmente vir na igreja, mas sim você ter um momento de adoração verdadeiramente diante desse Deus, da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Quantas vezes lá no seu trabalho hoje você teve um momento de oração? Quem fez isso? Amém. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas tiraram um tempo de oração diante desse Deus que é poderoso. Aí, irmão, a gente é frustrado em chegar aqui e não ouvir a voz de Deus. A gente é frustrado a sentar numa cadeira e achar que Deus não está falando com a gente. Por quê? Porque você não criou uma linha de conexão com Deus, você não criou uma intimidade com esse Deus desde a hora que você acordou. O fato de eu levantar e colocar os pés no chão e falar assim: Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, que o Senhor guarde a minha vida, guarde a minha família, que eu estou indo para o trabalho, que o Senhor me livre de todo mal, amém? Essa é a conexão que nós criamos com Deus. Vai ter 12 horas de oração. Você pode contar os crentes que vai vir orar aqui na sexta-feira. Sabe por quê? Porque qualquer coisa é mais importante do que você tirar meia hora, 15 minutos, 20 minutos para vir orar diante do Senhor. Para vir apresentar a sua adoração diante do Senhor. Eu costumo dizer que o culto de sexta-feira, se nós entendêssemos isso no nosso coração, seria um dos cultos mais importantes. Não seria o culto de domingo e não o de quinta-feira. Porque o de quinta-feira é para expulsar demônio. O de domingo é o culto da família, é um culto de palavra profética, sabe? Mas o de sexta-feira não, irmão. O de sexta-feira é de guerra. É de você chegar aqui, você expor seu coração diante do Senhor. E você derramar todas as suas mazelas que ainda precisam ser retiradas do seu coração. Então, eu muito me alegro quando eu chego aqui que eu vejo muita gente orando, Priscila. Sabe por quê? Porque eu entendo que naquele momento Deus está querendo falar algo sobre o coração dessas pessoas. E elas entenderam o propósito do seu chamado em Deus. E é necessário que nós nos fortalecemos no Senhor, irmãos, em oração, lendo a palavra, fazendo jejum. Sabe? Isso que vai mudar o destino daquilo que nós queremos apresentar diante de Deus. O nosso coração, ele é um coração que, sabe, ao mesmo tempo que você pode carregar tanta coisa que não agrada a Deus, também esse mesmo coração pode carregar algo potencial diante de Deus. Que quando você abrir a sua boca, as pessoas já estão se derramando. E a gente não consegue entender essa vida de Deus, né, que nós carregamos. Amém? Glória a Deus. Os versículos que vocês estão meio assim, né? Quinta-feira é difícil, né, de ouvir as palavras assim. Mas é bom. É bom. Isso aqui é café? Oh. Maravilhoso, irmão. Agora já está meio frio, né? Mas amém. Glória a Deus. Vamos caminhar rapidinho aqui para a gente poder, né, já ir mais para o final. Olha só, a palavra de Deus fala assim, ó. Em Tiago 4, no versículo 8, fala assim, ó. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Será que isso não fala nada comigo e com você? Será que basta apenas nós lavarmos as nossas mãos para se apresentar diante de Deus? Será que já é suficiente isso? Nós purificarmos apenas as nossas mãos? Não, não é o suficiente. Aqui a palavra nos exorta que nós precisamos entender que nós somos pecadores, né? Mas que nós também não podemos ter uma mente dividida diante de Deus, que o nosso coração precisa estar totalmente purificado diante desse Deus. Então eu e você temos uma missão nesse campo de batalha. Nós precisamos entender que quando nós tomamos a decisão de sair das nossas casas para se apresentar a Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer, irmão, desde a hora que nós acordamos, é tentar purificar o máximo possível o nosso coração, para que quando você chega aqui, aquilo que você já carrega, que é a vida de Deus, sabe, se acenda como uma tocha, e através disso, outras pessoas possam ver a vida de Deus através da sua vida. Porque você tem esse poder, você tem essa tocha de Deus, você sabe, você é como labareda de fogo no meio de um deserto, cheio de coisas que podem ter combustível para pegar fogo. E a gente vê muito isso quando a gente está na rua, que a gente vai sair para evangelizar.
As pessoas, elas quando percebem que a gente está falando de Jesus, as pessoas elas se aproximam de você. Por que que isso acontece? Porque, irmãos, você carrega uma vida de Deus. O seu coração naquele momento está carregando algo que é muito importante para a vida dessa pessoa. Então não é simplesmente você estar indo fazer algo, é Deus querendo usar a sua vida para que essas pessoas também possam ser alcançadas através desse fogo de Deus. Amém? Então você tem essa autoridade de Deus, né? Nós precisamos purificar o nosso coração. Nós precisamos entender que nós carregamos uma vida de Deus e que essa vida de Deus ela está propícia a todo momento a alcançar outras vidas. Você quer ver algo muito poderoso? Eu falando com a Kaline ali na célula, ela falou assim, Francisco, a menina viu eu fazendo devocional lá no meu serviço. E ela chegou para mim e falou assim, o que você está fazendo? Aí ela falou assim, não, porque eu faço devocional lá na nossa igreja, lá ensina que a gente precisa ter um momento com Deus, né, e tal. Ela falou assim, me ensina como fazer isso, porque eu não sei como fazer isso. E era cristã, viu, irmão? Não era uma pessoa leiga, não. E aí ela falou assim, senta aqui do meu lado, vamos fazer comigo hoje. Amanhã você traz a sua Bíblia e nós vamos fazer junto. Amém. Sabe o que ela falou para ela? Na terceira vez que ela fez o devocional, eu quero ir para o encontro com você. Porque eu senti de Deus no meu coração que você está carregando algo que eu não consigo ver. Ela falou isso ontem para mim, tá? Na célula, ontem. Ela da Ceilândia, nós estávamos fazendo a célula online e ela falou isso. Ela falou assim, Francisco, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Mas eu senti que essa é a oportunidade de transformar novamente aquilo que eu tenho em Deus. Que aquilo que eu carrego como um propósito de Deus na minha vida. Porque eu fiquei muito tempo parado. E hoje Deus está me dando a oportunidade, através da vida dessa menina que eu nem conhecia, de ter a minha vida transformada. Então eu quero ir. É tanto que ela já nem fez a inscrição, mas ela já pagou. O dinheiro está com a Kaline. Por que isso acontece, irmãos? Porque em algum momento ela viu a vida de Deus através da vida daquela jovem. Assim como eu e você também temos essa mesma vida de Deus. O que nós precisamos entender é que o nosso coração precisa estar posicionado diante de Deus, para quando essas pessoas chegarem, irmão, você já sabe, automaticamente seja levado por aquilo que Deus quer que aconteça. Então, você tem uma missão, você tem um campo de batalha todos os dias na sua vida para poder guerrear. E não vai ser fácil, tá bom? Vai ser difícil mesmo. Nós entendemos isso. Porque se fosse fácil aqui, estava cheio de pessoas. A primeira coisa que eu entendo é isso. Se fosse fácil, esse lugar estava cheio. Então não se apega ao evangelho muito fácil. Não se apega às palavras muito bonitas, porque talvez não tenha nada de Deus. São apenas palavras bonitas. Se deixe ser levado pela presença desse Deus que é poderoso. Sabe? Se deixa levar pela jumenta de Balaal, que talvez para você não falou nada, mas que Deus usou aquela jumenta, em algum momento, aquelas pessoas foram alcançadas. Não é porque ela era bonita não, não é porque realmente o negócio não... Mas é porque havia um propósito de Deus para que isso acontecesse, irmão. E eu tenho certeza que eu e você carregamos essa vida de Deus, e que se o meu e o seu coração estiver preparado para poder carregar essa vida de Deus, estiver purificado, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, aquilo que você está esperando em Deus, vai acontecer. Vai acontecer, irmão. Porque você carrega a vida de Deus. A graça acha bom. Olha só. Quando tomamos decisão por Jesus, então os espíritos imundos saem dos nossos corações. Por que isso acontece? Para que possamos viver o novo estilo de vida. Então começa um tempo de renunciar aos desejos da alma e da carne, né? Lucas 11, 24 fala assim, ó, quando um espírito imundo ele tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei-me para a casa de onde saí. Então isso aqui é um alerta para mim e para você, né? Se nós em algum momento tomamos decisão por Jesus, e nós queremos ter um novo estilo de vida diante desse Deus, então, irmão, rapidamente nós precisamos fechar essa porta para esses imundos que já fizeram um dia morada em nossa vida. Mas para isso é necessário que eu e você estejamos diante da presença desse Deus. É necessário que eu e você tenhamos uma liga, sabe, uma conexão, que a nossa intimidade vá além daquilo que nós já fazemos, que é ler a Bíblia e orar.
Sabe, a gente precisa ir muito além disso para que a gente possa entender que há uma vida de Deus que nós carregamos. E o fato de muitas das vezes de estarmos apegados só pelo fato de levantar as nossas mãos, irmão, esquece. Você está tão frágil quanto um prego no meio da areia. Qualquer vento que der, você, puf, já era. Você já caiu. Mas quando você cria uma linha de conexão e você está firmado na rocha, pode vir, irmão, qualquer vendaval, não vai te atingir nada. Por quê? Porque a rocha, ela não consegue ser movida do lugar de qualquer forma. Para você mover a rocha, é necessário você criar trincas nessa rocha. E o diabo todo dia, ele está batendo com o martelinho, sabe, no nosso coração, tentando acessar, tentando abrir uma brecha para ele poder colocar coisas que lá atrás, em outro momento, nós já carregamos. Mas quando a gente blinda o nosso coração dessas artimanhas do diabo, irmão, aí sim nós vemos que nós temos, sabe, uma autoridade de Deus para poder fazer com que esses demônios fiquem bem longe. Para que a gente, sabe, não veja nem eles andando ao nosso redor, né? Porque a Bíblia fala que ao mesmo tempo que tem anjos ao nosso redor, o diabo ele está também ao nosso redor, tentando nos atingir de alguma forma. Mas quando você está debaixo da proteção dos anjos do Senhor, irmão, não tem como. Quando você está buscando uma vida com Deus, não tem como ele acessar isso aí. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé, para a gente poder orar. Amém? Foi uma palavra bem curta, mas eu quero que você entenda, que você saia daqui nessa noite com o seu coração, sabe, rendido na presença do Senhor. Que você saia daqui com o seu coração cheio de entendimento daquilo que Deus pode fazer. Sabe, que você um dia tomou decisão para ter um novo estilo de vida diante desse Deus.